Boa tarde. Primeiro aí, agradecer o convite para estar com vocês aqui hoje. Mais um mês aí de atividades em parceria aí com a galera do Jornada. Eu e o B, a gente já vem participando de algumas outras edições, seja aí no backstage, aí, trazendo as pessoas aqui da Globo para falar de algum tema específico, ou até conduzindo algum papo específico, diretamente, né? E hoje a gente trouxe a Jess, a Jéssica, a gente chama de Jess aqui, que é aqui do time de aquisição de talentos aqui da Globo também, para ajudar a gente a trazer uma visão prática aí desse conteúdo, e a gente vai estar meio que jogando essa bola aqui nós três. Então, eu, Jess e o B, a gente está junto aqui com vocês hoje. Então, eu queria passar a palavra para a Jess para fazer aí a abertura. Gente, boa tarde, prazer conhecer vocês aí, mesmo que aí por telinha, estou vendo vários rostinhos. Muito bom estar com vocês aqui. Adorei que já teve a minha xará ali, já fiz contato com você no LinkedIn, te adicionei no LinkedIn. Gente, já pegou o espírito da coisa, é isso mesmo. A gente vai falar um pouquinho sobre LinkedIn daqui a pouco, mas LinkedIn é uma das ferramentas que a gente tem de networking, né? Espero que vocês já estejam usando essa ferramenta bem. E se não tiver, tudo bem, a gente vai falar um pouquinho sobre essa ferramenta hoje à tarde. Então, estou muito feliz de estar aqui falando desse tema, assim, trazendo esse tema, compartilhando coisas com vocês. A gente vai estar aqui o tempo inteiro. Queria muito que o áudio de vocês também tivesse aberto, para que a gente fizesse uma troca bem legal por áudio. Mas não tem problema, assim, vocês fiquem à vontade para interagir aí no chat, para fazer perguntas, tanto sobre a empresa. A gente vai falar sobre empatia e networking. Vamos trazer uma visão aqui da Globo, também trazer uma visão para vocês que estão participando de outros processos, enfim. Tem gente aqui de todo lugar do Brasil, né? É bom saber disso, eu dei uma lidinha sobre Jornada para o Futuro, então, assim, vocês já participaram do processo para fazer parte da equipe do Jornada, né? Então, parabéns por estarem aqui, que vocês possam aprender muito sobre essas soft skills que são importantes para esse mercado de trabalho. Vocês vão ver como é que a gente lida no dia a dia. A gente não tem jeito, a gente tem que saber algumas coisas da parte técnica, né? Mas a soft skill, gente, é um diferencial do caramba, assim. Então, o quão importante é que a gente desenvolva, que a gente pratique essas qualidades, enfim. Vamos lá, então fique à vontade aí para interagir. Vou falar um pouquinho primeiro sobre a Globo. Deixa eu compartilhar aqui minha tela com vocês. Pronto. Show, vamos falar então nessa pouquinho mais de uma hora sobre empatia e networking. Aí eu trago a logo da Globo. Essa logo, assim, a gente conhece, né? Mesmo quem não tem a oportunidade de estar aqui com 3 pessoas da Globo falando sobre a Globo, a gente conhece desde sempre, assim. A gente costuma falar que a Globo faz parte da história de todos os brasileiros. E aí eu não sei se todo mundo já está ciente, mas a Globo, ela vem passando, né, por uma unificação incrível, assim. Primeiro que é uma empresa enorme e que está passando por algumas mudanças. Assim. Quando a gente fala em Globo, assim, quando, por exemplo, antes de entrar na Globo, eu pensava na Globo como aquilo que eu via na televisão, as novelas, os programas, BBB. Sou da época da primeira edição de No Limite, estava lá vendo. Então, assim, quando eu olhava para a Globo, eu pensava naquilo que estava sendo mostrado na TV. Quando a gente mergulha um pouquinho mais nesse universo, a gente vai vendo que Globo é muito além disso. Então, vocês podem... Quando a gente está de fora, a gente sempre percebeu como um só também, né? A gente não percebe como separado, tipo, Globoplay, Globo.com, TV Globo, Globosat, mas eram empresas separadas. Então, cada uma, por exemplo, tinha a sua área de RH, cada uma tinha a sua área de tecnologia, cada um tinha os seus polos aí, áreas distintas. Mas desde 2018 a gente começou um programa que se chama Uma Só Globo. Não sei se vocês já ouviram falar desse programa. Digam aí no chat se vocês já escutaram falar desse programa. Mas que foi um programa que uniu as 5 empresas que a gente tem no grupo. Antes todas eram empresas separadas, mas faziam parte do Grupo Globo. E hoje a gente trata qualquer uma das empresas como uma Globo só, tá? Esse programa finalizou, ele teve uma duração de 3 anos, começou ali em 2018, esse programa que se chama Uma Só Globo. E hoje em dia a gente já se reconhece como uma empresa só. Então, quem era de origem Globo.com, TV Globo, Globoplay, DG Corp, Globosat, essas 5 empresas, hoje em dia a gente já se reconhece como Globo.
E qual foi o intuito de fazer esse programa de unificação, gente? Fazer a Globo mais relevante ainda do que ela já é. A gente sabe que a gente está numa época das revoluções tecnológicas, né? Um boom de tecnologia aí para gente. Então, para a Globo se manter relevante no mercado, ela tinha que fazer algumas mudanças. Então, uma das mudanças foi unificar as empresas. E aí, quais são os objetivos? Tornar a empresa mais relevante, mais inovadora, mais ágil, mais eficiente. E, principalmente, gente, a gente passou por uma mudança que a gente fala MediaTek. A Globo sempre foi conhecida como uma empresa produtora de conteúdo, isso aí é fácil da gente olhar, mas a área de tecnologia, ela era um apoio para a gente. E agora o que se tornou? Além da Globo ser uma empresa produtora de conteúdo, ela é também uma empresa de tecnologia. Então, nesses últimos anos, a gente investiu muito na nossa tecnologia para fazer o que a gente quer que a Globo seja reconhecida, como a gente quer que a Globo seja reconhecida, como uma empresa de MediaTek. Então, a gente une conteúdo com tecnologia para dar experiência para os nossos clientes, para o nosso consumidor final, né? O foco está no consumidor final. Então, dei um resuminho aí do que é essa Globo atualmente e vou falar também sobre a área em que eu estou nessa Globo. Eu faço parte do RH, assim como o Bernardo e o Igor. E dentro desse RH aqui da Globo, é um RH grande, assim, tem acho que 300 pessoas no RH, quase 300 pessoas, a gente faz parte de uma área chamada aquisição de talentos. O que essa área faz dentro do RH? É a área dentro do RH que cuida da atração e da seleção de pessoas, tá? E dentro dessa área, que se chama aquisição de talentos, a gente se divide em 3 outras áreas, que é uma área que cuida da marca empregadora, outra área que cuida das portas de entrada e outra área que cuida da seleção. Mas para facilitar aqui para vocês, Igor e B, eles fazem parte da área que cuida da marca empregadora da Globo e eu faço parte da área que cuida das portas de entrada. E o que são as portas de entrada, gente? São os programas de estágio, programa de trainee, programa de jovem aprendiz. Então, a gente chama assim, qualquer programa em que a gente tem uma entrada em massa, a gente chama de programa de porta de entrada, tá? Então, eu estou aqui na Globo há 4 anos, vai fazer 5 anos em novembro. E desses 4 anos e meio, eu estou há 3 anos na área de portas de entrada, tá? Então, há 3 anos eu dou apoio no programa de, basicamente, jovem aprendiz e programa de estágio. Vou me apresentar rapidamente também sobre a minha história pessoal. Sou formada em psicologia, tá? Eu tive, não sei se é uma facilidade, mas eu escolhi ser psicóloga desde os 13 anos, tá? Eu sei que tem gente que demora um pouco para escolher a carreira, né? Às vezes fica uma dúvida, o que é completamente normal. Eu acho que a gente é tão novo para escolher uma faculdade, né? Quando a gente tem que escolher uma coisa para seguir. E a gente, às vezes, fica numa pressão, meu Deus, como é que eu vou escolher uma coisa que é para o resto da vida? Será que é para o resto da vida? Hoje em dia as coisas estão... A gente tem a... Hoje não, sempre a gente teve a chance de mudança, mas eu acho que isso está bem mais flexível hoje em dia. Mas, de qualquer forma, eu escolhi lá aos 13 anos que eu queria fazer psicologia. Imagino que tem algumas pessoas aqui do curso de psicologia também, enfim, dos mais diversos cursos. E a primeira coisa que eu ouvi, assim, que eu escutei quando eu escolhi que eu queria fazer psicologia é, cara, você vai morrer de fome. Todo mundo fala isso para esses cursos que a gente... basicamente cursos de humanas, né? As pessoas falam, nossa, você vai morrer de fome. Eu pensei assim, cara, já não tem dinheiro. Se eu ficar sem dinheiro, tá bom também. Enfim, fui estudante de escola pública a minha vida inteira. Minha vida inteira... até a página 2, até o ensino médio. Quando eu cheguei no ensino médio, eu ganhei uma bolsa na PUC e eu fui fazer psicologia na PUC, tá? E aí, como é que surgiu o meu gosto pelo RH? Gente, foi bem prático, tá? Eu precisava de grana. E quando você faz psicologia, os cursos... Quando você vai... às vezes até quer fazer um estágio na área clínica, né? Que é uma das áreas ali dentro da psicologia, mas um estágio na área clínica, ele não te dá dinheiro. Então, eu falei assim, cara, eu preciso de alguma forma ter uma grana, ajudar em casa, vou atrás de um estágio que eu possa ser remunerada por isso. E aí, no meu último ano da graduação, psicologia tem 5 anos, eu fui aprovada num estágio, mas assim, que caminho eu tive que passar até ser aprovada num estágio? E aí, só compartilhando com vocês, que eu sei que muitos de vocês devem passar por isso também,
quantas caras na porta que eu tive que bater, sabe? Quantos processos seletivos de estágio eu passei até ser aprovada do meu primeiro estágio, assim, foi muito complicado. Eu lembro, assim, quando eu tento resgatar esse momento da minha vida, era muito angustiante, porque eu falava assim, gente, o que eu tenho que fazer para ser aprovada num processo seletivo? Hoje em dia, estando desse lado, deixa eu ir dando uma olhada no que vocês estão falando, porque tá muito chato, deixa eu ver aqui, uma curiosidade, a gente vai falar um pouquinho depois, mas deixa eu ver, uma curiosidade, existe um RH para cada localidade, ou apenas um grupão de RH? Eu faço engenharia, show, daqui a pouco a gente fala um pouquinho, mas o quanto eu ficava angustiada naquela época, cara, o que eu estou fazendo de errado que eu não estou sendo aprovada em nenhum processo seletivo que eu faço? Hoje em dia, estando desse lado, assim, eu consigo enxergar algumas coisas que eu poderia ter feito diferente, sabe? Mas eu acho que na afobação, muitas vezes nos processos seletivos, nas dinâmicas, eu queria colocar ali minha voz, eu deixava um pouco de escutar o outro, de ser mais colaborativo, enfim, hoje em dia eu consigo enxergar isso. Mas, enfim, fui aprovada ali depois de muitas tentativas, fui aprovada ali num primeiro lugar para estagiar. Fiquei ali naquela primeira empresa uns 3 anos e depois já vim para a Globo. Então, estou aí na Globo, como eu disse, há um pouco mais de 4 anos. Me apresentei rapidamente, Igor já se apresentou. Bernardo, você quer falar rapidinho? Se apresentar aí para a galera? Posso falar, Jess. Hein, pessoal? Então, como a Jess disse, né, eu faço parte do time de marca empregadora junto com o Igor. E aqui, durante a nossa fala, né, mais próxima ali, quando a gente estiver entrando na parte de networking, vou falar de forma mais material aí com vocês, né, apresentando as ações que a gente tem aqui. E é isso, a gente já se viu em alguns outros... a gente já se viu não, né? Eu e o Igor já fizemos algumas inserções aí em alguns outros tópicos do Jornada. E é isso aí, contem com a gente durante essa 1h30 que a gente vai estar junto. Então, uma galera aí já conhece B e Igor, né? Mas, como eu escutei, tem uma galera aí que está participando pela primeira vez do Jornada. Então, tranquilo, vamos lá. Para começar, gente, a gente tem essa plataforma online, chama Mentímetro. Primeiro pontapé aí, se vocês puderem, o que a gente vai fazer? A gente fez uma pergunta ali, e a pergunta é, quando você pensa em empatia, o que vem à sua cabeça? Então, você pode apontar aí o seu celular para esse QR Code, ou você pode ir ali direto no site www.mente.com e incluir esse código aí, 2917444. Então, a ideia é o quê? Você vai ter a chance de colocar 3 palavras. Você não precisa colocar as 3 palavras, tá? Se você quiser, você pode colocar só 1, 2, no máximo 3. Mas a ideia é que você coloque aí o que vem à tua cabeça quando você pensa em empatia, ou o que você espera escutar aqui sobre empatia aqui com a gente nessa tarde que a gente está junto. Hein, Jesse, como já estão pipocando algumas respostas aqui, daí eu vou compartilhar minha tela com as respostas. Beleza. E daí depois você compartilha a sua tela de volta. Pode ser? Pode ser. Você consegue compartilhar. Show. Compartilhei. Eita, já tá. Nossa. O negócio já tá ali. Pegando fogo. Mas, ó, muita coisa legal. Sim, muita coisa. E, basicamente, veio ali uma palavra que veio maior aí, compreensão, respeito, pensar no outro, ouvir o outro, cuidado, sensibilidade. Colaboração, bom também. Colaboração. É verdade. É importante. Atenção. Sentir a dor do outro, boa. Será que é possível? Aceitar o próximo. Escuta. Nossa, escuta é uma palavrinha importante para empatia. Tem até um amor ao próximo ali. Profundo, hein? É mesmo. Já foram quase metade da galera aqui. Quase batendo 50 pessoas, 50 respostas aí. Legal. Legal. Vou compartilhar aqui, então, minha tela, mas a ideia é entender mesmo o que vocês entendiam por empatia. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Gente, colocaram ali várias coisas, assim, escuta, se colocar no lugar do outro. Uma outra pessoa ali, eu tive a chance de abrir o chat, falou assim, que tenta sempre praticar a empatia. Sensacional. A gente vai falar que empatia é uma prática também.
Eu trouxe aí um conceito de empatia, porque aí, qual é o nosso intuito, gente? Não é ficar se debruçando no conceito, não, tá? A ideia é que a gente rapidamente passe por esse conceito, até porque eu imagino que vocês tiveram outras oportunidades aí no Jornada para o Futuro, de mergulhar nesse conceito. Mas a ideia é que a gente parta, assim, do mesmo princípio para a gente fazer uma discussão mais voltada para empatia e networking dentro da Globo e em outros processos seletivos que vocês estejam participando também, tá? Então, eu escolhi aí um conceito que eu achei claro, simples, sobre empatia, mas se vocês jogarem no Google, vão ver milhares de outros conceitos. A empatia é um tema que é discutido há bastante tempo, há muitos anos. Então, assim, tem muitos autores que falam desse tema, que trazem pontos diferentes. Mas, enfim, trouxe esse aí que eu achei bem simples. E aí, o que esse conceito está dizendo? Empatia é a nossa capacidade de conseguir se colocar no lugar do outro, adotar sua perspectiva, e aí quando a gente lê adotar sua perspectiva, tentar enxergar o mundo pelos olhos do outro, né? E compartilhar os seus sentimentos. Uma coisa importante a gente não precisa sentir exatamente o que o outro sente, até porque isso seria impossível. Só aquela pessoa que está passando sabe exatamente o que a gente está passando. Mas a gente pode tentar se colocar no lugar do outro na prática da empatia. E aí eu trouxe também uma tirinha do Armandinho, que eu achei bonitinha, né? Ele diz assim, ele está lendo ali um livro, e ele lê ali, abandonar preconceitos, abrir a mente, se perceber na realidade do outro, até ser capaz de sentir o que o outro sente. Aí um adulto fala, imagino que o pai, empatia, filho. É isso. E quando eu falo empatia, quando a gente fala empatia, eu me lembro logo dos tempos que a gente está vivendo, né? Temos vivido tempos muito difíceis, assim. E que às vezes nos leva até a pensar assim, cara, será que o ser humano é empático por natureza mesmo? Será que a empatia faz parte da natureza humana? Porque por tudo que a gente está vivendo, fica até difícil crer que a empatia faz parte da natureza humana. Mas, nos meus estudos ali rápidos sobre empatia, eu vi que a neurociência, ela diz o seguinte, somos seres empáticos desde o nascimento. Então, assim, se a gente for jogar numa porcentagem, mais ou menos 99% da população tem a capacidade de sentir empatia. A gente só excluiria ali, talvez nesses 1%, entraria quem tem aí algum transtorno de personalidade, principalmente um transtorno de personalidade antissocial, que é o que a gente chama de psicopata, enfim. Eles têm uma capacidade reduzida de empatia ou talvez nem tenham. Mas a maioria das pessoas, grande maioria, tem essa capacidade de sentir empatia. Então, tem duas coisas aí importantes. A empatia, ela é inata e ela também pode ser aprendida. Então, quando um de vocês aí colocou no chat que tenta praticar empatia todos os dias, acho que foi mais ou menos isso. Cara, é exatamente isso. A empatia é algo que a gente pode desenvolver. A gente nasce com ela e a gente também pode se desenvolver. Mas se a gente pudesse fazer uma analogia, é como se fosse um músculo. O músculo, se a gente não faz os exercícios, se a gente não está em movimento, o músculo atrofia. A mesma coisa a empatia. Ela precisa ser exercida, ela precisa ser principalmente praticada no dia a dia para que ela se desenvolva e para que ela crie frutos ali na nossa vida. Aí, beleza. Para a gente também entender um pouquinho mais de empatia, eu vou trazer aqui um vídeo que eu achei, assim, sensacional. Aí eu quero que vocês me digam aí no chat o que vocês acham do vídeo, tá bom? Vou compartilhar aqui. So what is empathy, and why is it very different than sympathy? Empathy fuels connection. Sympathy drives disconnection. Empathy, it's very interesting. Teresa Wiseman is a nursing scholar who studied professions, very diverse professions where empathy is relevant, and came up with 4 qualities of empathy. Perspective taking, the ability to take the perspective of another person or recognize their perspective as their truth. Staying out of judgment, not easy when you enjoy it as much as most of us do. Recognizing emotion in other people and then communicating that. Empathy is feeling with people. And to me, I always think of empathy as this kind of sacred space when someone's kind of in a deep hole
and they shout out from the bottom and they say, I'm stuck, it's dark, I'm overwhelmed. And then we look and we say, hey, you climb down. I know what it's like down here, and you're not alone. Sympathy is, ooh, it's bad, no. You want a sandwich? Empathy is a choice, and it's a vulnerable choice, because in order to connect with you, I have to connect with something in myself that knows that feeling. Rarely, if ever, does an empathic response begin with at least. Yeah. And we do it all the time, because you know what? Someone just shared something with us that's incredibly painful, and we're trying to silver lining it. I don't think that's a verb, but I'm using it as one. We're trying to put the silver lining around it. So I had a miscarriage. Oh, at least you know you can get pregnant. I think my marriage is falling apart. At least you have a marriage. John's getting kicked out of school. At least Sarah is an A student. But one of the things we do sometimes in the face of very difficult conversations is we try to make things better. If I share something with you that's very difficult, I'd rather you say, I don't even know what to say right now, I'm just so glad you told me. Because the truth is, rarely can a response make something better. What makes something better is connection. Vocês já tinham visto esse vídeo? Opa. Uma pessoa no chat que, antes de você botar o vídeo, tinha comentado sobre esse vídeo. Já tinha visto? Eu já tinha comentado assim, tem um vídeo lá da Brené Brown, que é muito legal. Falei, pô. Antes de colocar... Antes de você... quem ainda não tinha visto, diz aí no chat o que achou. A galera tá falando aqui, ó, algumas tinham visto, muitas não. Quem não viu e viu agora, falou que achou lindo, gostou muito. Show. A galera tá comentando aqui, Jess. Legal, legal. Deixa eu botar aqui de novo na apresentação. Por que eu escolhi trazer esse vídeo, tá? Primeiro que ela traz ali, ela faz uma diferenciação no início do vídeo sobre simpatia e empatia. Depois, se vocês quiserem dar uma olhada no vídeo novo, eu já revi esse vídeo várias vezes. Eu sou suspeita, eu gosto muito da Brené Brown. A Brené Brown, inclusive, tem um documentário, é uma palestra dela na Netflix, depois quem quiser dar uma olhada, tá? Super recomendo. E tem um livro dela que está super em alta, que é A Coragem de Ser Imperfeito. Mas, basicamente, a Brené Brown, ela traz muito conceito de vulnerabilidade, e aí ela traz muito conceito de vulnerabilidade como força, como é uma forma de você se mostrar e você abrir caminhos, enfim. Mas eu trouxe esse vídeo porque ele tá bem, ele traz bem o conceito do que é empatia, né? Ela traz de forma bem lúdica, ela traz uns exemplos ali bem engraçados, inclusive. Mas, assim, voltando para uma parte do vídeo que ela traz ali 4 passos da empatia, que é uma enfermeira que estudou profissões que exigiam empatia, enfim, é a Teresa Wiseman. E aí a Brené traz como 4 passos, 4 qualidades da empatia. Então, um primeiro passo da empatia, o que a empatia tem de qualidade, né? Primeiro é assumir perspectiva. E aí, o que seria esse passo? É a habilidade da pessoa de reconhecer a perspectiva do outro como verdadeira, de aceitar. Basicamente, uma das qualidades da empatia, que quer dizer aí nesse assumir perspectiva, é aceitar a perspectiva do outro como verdadeira, é aceitar. É reconhecer que cada uma das pessoas tem uma visão de mundo, eu tenho uma história de vida diferente, eu passei por coisas diferentes, eu tenho uma trajetória diferente. Então, eu vou ter uma visão do mundo diferente da sua, que é diferente da dele, que é diferente daquela outra pessoa, enfim. Mas um dos componentes é aceitar. E aí, quando eu penso em aceitar, eu achei essa imagem que eu achei interessante. O Ministério da Empatia adverte: reconhecer uma necessidade não significa concordar com ela. Então, quando eu aceito a outra pessoa, não necessariamente eu concordo com ela. Eu posso não concordar. Até porque empatia não é você anular a você mesma. Você não está anulando, né? Mas você está colocando a perspectiva do outro como verdadeira. Ela faz sentido, eu aceito.
E eu não preciso concordar para isso. Uma segunda qualidade que a Teresa Wiseman traz como empatia é a ausência de julgamento. E aí isso, às vezes, pode ser difícil para a gente, né? A gente está o tempo inteiro julgando. O próprio vídeo fala isso. Julgando das mais diversas partes. Mas uma das qualidades da empatia é não julgar. Não julgar as emoções das outras pessoas, não julgar algumas atitudes das outras pessoas. É fácil? Não é fácil. Mas, como a gente falou, a empatia é um exercício. E como o vídeo mesmo trouxe, a empatia é uma escolha. Você pode escolher não querer ser empático. Mas, se você escolher ser empático, uma das qualidades é não julgar. A gente não sabe o que as outras pessoas estão passando também, né? Então, uma das qualidades é não julgar. Uma terceira qualidade que é trazida aí é reconhecer sentimentos. O que significa esse reconhecer sentimentos? É reconhecer os seus sentimentos nas outras pessoas. Então, é a capacidade que a gente tem de tentar entender como a outra pessoa se sente. Isso, às vezes, não é fácil. Porque a gente está muito focado na gente. A gente está focado na forma como a gente sente, na forma como eu lidaria com aquela questão. E aí, quando a gente vai nesse tópico, eu lembro disso aqui, de uma regra de platina da empatia. Não faça aos outros o que gostaria que fizessem a você. Eles podem ter gostos diferentes dos seus. Às vezes a gente esquece que somos mundos diferentes, né? Então, o que eu faria não exatamente é o que a outra pessoa faria, o que outra pessoa faria. A decisão que eu tomo não necessariamente seria a decisão que a outra pessoa tomaria. Mas eu tenho que entender isso, aceitar e reconhecer que as pessoas têm jeito de agir e sentimentos diferentes dos meus. E uma última qualidade ali é o comunicar. O que é esse comunicar? É comunicar as emoções. Comunicar as emoções com as pessoas. Então, depois de identificar, tentar minimamente reconhecer o sentimento da outra pessoa, eu comunico para ela, eu mostro para ela que eu entendo como é que ela se sente. Isso tem que ser falado. E uma coisa importante, gente, é que nem sempre a empatia ela vai na comunicação verbal, tá? Muitas das coisas a gente comunica no não verbal. Às vezes estar do lado daquela pessoa quando ela precisa. Às vezes é falar assim, cara, eu posso imaginar pelo que você está passando, não sei porque eu não estou na tua pele, mas posso imaginar, e estou aqui para o que você precisar. Às vezes é um olhar. São características não verbais que às vezes fica até difícil no momento que a gente está, né? A gente está num momento em que, por exemplo, esse Jornada para o Futuro era para acontecer presencialmente se não fosse uma pandemia, né? Então, a gente teria a chance de olhar para os outros, se conectar com os outros, abraçar os outros, enfim, perceber o tom de voz do outro. E é o que não está acontecendo, né? A gente está aqui, cada um da sua casa, cada um do seu estado, mas tentando essa conexão. Então, assim, a gente tem alguns empecilhos que a pandemia coloca para a gente tem os desafios maiores. Como é que eu vou me conectar com as outras pessoas, mesmo estando no remoto? São os desafios aí que a gente tem, que a gente pode falar um pouquinho da nossa experiência aqui de trabalhar remoto. Acabei passando o slide, mas eu vou aqui voltar. Agora eu vou soltar uma bomba aqui e sair correndo, tá? Esse meme aqui que é conhecido na internet. Mas, afinal, sou obrigada a ter empatia? Você consegue compartilhar aí no chat essa resposta? Se você é obrigada a ter empatia ou não? O chat está se manifestando aqui. Deixa eu dar uma olhadinha. Acho que obrigado não. Uma escolha, não uma obrigação. Depende da situação. Deixa eu ver mais um pouquinho. Não é obrigado, mas os relacionamentos se tornam mais amigáveis. Acredito que quando você vive em sociedade, você precisa de empatia. A gente nasce empático. Obrigado não, mas tem que praticar. Adorei. Ninguém é obrigado a nada, né, gente? Eu gostei disso aqui. Eu acho que quase sempre para poder ser colaborativo. Boa. Colaboração. Gente, basicamente, assim, obrigado você não é, né? Você não é obrigado a nada. Mas, para a gente viver em sociedade, isso é muito importante. A empatia é importante pra caramba. É claro que a gente tem que escolher as nossas lutas, né? Escolher as nossas causas. E é até um ponto importante, a empatia, para praticar empatia, é muito importante se conhecer, o autoconhecimento.
até uma parte do vídeo da Brené, quando a gente está praticando empatia, a gente lida com as nossas vulnerabilidades, né? Porque a gente tenta reconhecer ali no outro um ponto dentro da gente que a gente conhece. Ou não existe, talvez a gente não passe pelas mesmas lutas do outro, mas a gente tenta imaginar como seria, tenta conhecer. Então, novamente, empatia não é concordar com todo mundo. Isso não é empatia. Empatia não é gostar de todo mundo. Mas empatia é entender o contexto do outro e, a partir disso, entender o que eu faço com isso, né? Eu posso escolher, por exemplo, não manter uma relação na minha vida, ok? Eu posso escolher não comprar uma briga. Tudo bem, é uma escolha. Por isso é importante você se conhecer. Por isso é importante você conhecer os seus pontos. Muito importante para a prática da empatia. Enfim, ninguém é obrigado a nada, mas por que é importante praticar empatia, principalmente no ambiente corporativo? Por que a gente está falando dela aqui hoje, né? Por que ela é importante para a gente se preparar para o mercado de trabalho? Porque, apesar de todas as automatizações, de todas as revoluções na tecnologia que a gente tem passado, uma empresa, um negócio, uma instituição, ela ainda é feita de pessoas. Então, apesar da gente lidar com máquinas, apesar da gente estar em frente ao computador, atrás daquele computador tem uma pessoa. Quem constrói uma empresa é uma pessoa. Então, se a gente está lidando com gente, a gente tem que saber se relacionar com essas pessoas, né? A gente tem que ter momentos de empatia. Então, esse é um primeiro ponto. Segundo, através da empatia, a gente constrói um ambiente de trabalho melhor. Gente, numa empresa, a gente vai estar... Não só numa empresa, na vida, num grupo, a gente está lidando com gente de todos os tipos. Se a gente não tiver o mínimo de empatia, algumas coisas vão ser bem complicadas. E aqui eu posso trazer um exemplo meu, tá? Como eu falei, o RH da Globo, ele é grande. A gente está falando de uma empresa muito grande, então tem que ter um RH grande para suportar essa empresa. E a gente tem várias áreas dentro desse RH. E eu lido muito com uma outra área do RH que para o processo final, para colocar a galera para dentro. Então, para admitir estagiários, para admitir jovem aprendiz, eu preciso muito lidar com essa área, porque eles fazem uma determinada tarefa que é importante no processo final. Só que, cara, às vezes não é tão fácil lidar com essa área, assim como não é fácil lidar com várias outras áreas da empresa, porque a gente está lidando com gente. Então, às vezes, principalmente no calor do dia a dia, a gente está estressado, a gente tem muita coisa para fazer, a gente tem muita coisa para resolver, e às vezes a gente quer que a outra área entregue aquilo que a gente quer para ontem, né? Até porque a gente também tem os nossos prazos. Cara, nesses momentos eu tenho que praticar bastante a minha empatia, tá? Porque não é só simplesmente eu virar para a área e falar, olha, quero isso aqui para ontem, me entrega. Não, eu não vou ter isso se eu falar desse jeito. Então, só trazendo um exemplo mesmo de como eu aqui no meu dia a dia, eu acabo praticando. Isso acaba refletindo diretamente nos meus relacionamentos dentro da empresa. Talvez se eu fosse uma pessoa mais do tipo, não estou nem aí para você, entrega do jeito que for, já vou acionar, sei lá, seu supervisor, seu gerente. Cara, talvez eu não construísse relacionamentos tão legais quanto alguns que eu tenho hoje aqui hoje em dia. Mas o quanto isso é importante no meu dia a dia, para eu olhar para o outro e falar, cara, não está fácil para mim e também não está fácil para ele. Consigo me colocar no lugar do outro, ter um pouco de calma, perguntar para o outro, cara, você precisa que eu te ajude em alguma coisa para que a gente consiga entregar isso aqui? O que eu posso te entregar? Porque eu imagino que não seja fácil também, assim como não está fácil aqui para mim. Mas junto a gente chega do outro lado. Então, só trazendo aqui como isso, no meu dia a dia, acaba refletindo bastante. Um terceiro ponto aí de por que a empatia é importante no mundo corporativo. A empatia ajuda a gente a ser mais criativo, mais inovador, a ter um pensamento sistêmico muito mais apurado. Isso aí por quê, gente? Porque a gente consegue olhar um problema não só sobre o meu ponto de vista, não só sobre um ponto de vista único, mas olhar aquele problema segundo o meu ponto de vista, o ponto de vista do outro e daquele outro, o que me dá uma chance maior de ter uma solução mais efetiva. E aí, por último, ela se faz importante para construir e aprofundar relações. E o que é esse construir relações? Nada mais é do que o networking. Networking é uma palavra que a gente traz do inglês. Opa, meu computador está... Ô, Jess, aproveitando que você está voltando aí, ajustando que o Gerson fez uma
uma pergunta sobre criatividade e inovação dentro desse contexto, né? Então, assim, isso é quase que é uma outra aula à parte, tá, Jéssica? Mas, assim, tentando usar esse mesmo exemplo que a Jéssica deu dessa interação com esse time que faz as admissões aqui da Globo. O processo de contratar um profissional para trabalhar na Globo, ele começa desde o momento que o gestor vai lá no sistema, cria uma requisição falando, preciso de um estagiário, até o momento que esse cara... Aí acontece tudo, né? A requisição é aprovada, existe um alinhamento de perfil, tem um processo seletivo, depois todos esses trâmites admissionais, né? Exame médico, entrega de documentação, tudo isso. O processo termina quando o cara recebe o crachá dele, no primeiro dia dele na Globo, recebe o kit dele lá, de integração, tudo isso. Dentro desse macro processo, assim, existem muitos times envolvidos, e cada um está lidando ali com a sua realidade. E existe uma tendência, assim, de cada um estar olhando para esse processo sob a própria perspectiva da área de onde atua. Isso é complicado, assim, porque se você não tem uma atitude de ter uma visão mais ampla, assim, de se colocar no lugar das outras áreas, entender assim, o que o teu processo acaba impactando no tempo do processo dele, se você não tem um olhar e uma atitude nesse sentido, eu acho que a comunicação ela já começa a ficar truncada. Então, assim, se você tem uma habilidade, assim, se você tem um olhar, assim, mais atento para a necessidade, para a forma como o outro lida com aquele processo ou com aquelas situações, eu acho que você consegue, de alguma forma, trazer alguns ganhos para esse processo e que como é um processo muito grande, apesar de ser grande, ele não é o mesmo processo lá do ano que a Jéssica entrou aqui na Globo, por exemplo. Então, se você sabe que, da forma como está estruturado, você está se colocando no lugar daquela área e você consegue mapear alguma coisa que pode ser reajustada ou reorganizada, você consegue até trazer inovação para esse próprio processo. E, às vezes, a gente corre, assim, empresas grandes, né, você corre o risco, muitas vezes, de ter que envolver muita gente para qualquer coisa, e quanto mais gente você envolve, assim, mais moroso é o processo, mais as coisas levam tempo para acontecer. E a gente fala tanto hoje, assim, de metodologias ágeis, de ter agilidade para a gente poder sobreviver em qualquer que seja o negócio. Então, quando você consegue ter esse olhar, assim, atento para o que está acontecendo, e se colocando no lugar dessas pessoas em todo momento, você consegue, assim, ter uma comunicação melhor, um processo mais fluido, mais ágil e até inovador também, assim. Às vezes não é porque aquilo foi sempre feito daquela forma que hoje, em 2021, ele ainda faça sentido num contexto de pandemia, por exemplo. E muitas vezes essas ideias, assim, de inovação, ela vem desses momentos, assim, que a gente tem que revisitar alguma coisa que a gente faça ou pensar em alguma situação para passar por algum período como uma própria pandemia. Então, assim, a nossa vida mudou aqui completamente. Então, a gente tá trabalhando home office desde o começo da pandemia. A gente ainda não voltou, a gente não tem uma expectativa ainda, assim, de voltar a trabalhar fisicamente, e a nossa vida não parou. Então, assim, ano passado foi um ano mega desafiador para todo mundo, né? Não só para a Globo, para todas as empresas, para todas as famílias. E num ano complexo como esse, a gente admitiu mais de 1.000 pessoas aqui na Globo, sem contar estagiários e aprendizes, né? Então, acho que é um pouco disso, assim, para não ficar me prolongando muito, acho que, não sei se eu consegui ser claro aqui na minha explicação, mas é um pouco nessa linha, assim, de quanto os caminhos ficam mais simples e quanto a vida fica mais fluida, assim, se você não está, assim, pensando sobre as coisas, né, sobre a sua própria perspectiva somente. Quantas coisas ficam mais leves, sabe? No meu dia a dia de trabalho, em quantos momentos a pandemia mexeu muito com o nosso emocional, né? Tem dias que a gente está pleno, bem pra caramba, vem um problema, a gente está ali na resiliência, né? Mas tem outros dias, cara, que são muito difíceis. Imagina esses dias que são muito difíceis, que você tem que dar conta de estudar, no caso, vocês todos têm uma faculdade para dar conta de procurar, de estar envolvido em processo seletivo, de procurar oportunidade no mercado de trabalho, cara, nossa cabeça dá um pane, assim. Então,
o quanto a empatia torna a gente o dia a dia mais leve. E aí, trazendo para um exemplo meu, quantos dias eu estava assim, completamente enlouquecida, sabe? Tinha atividade para fazer e tinha gente para admitir. E o quanto foi importante quando uma pessoa ali da minha equipe, um par meu, olhou para mim, conversou um pouquinho comigo e falou, cara, sei o que você está passando, vamos juntos, se você precisar de mim, conta comigo. E o quanto eu precisei do outro, sabe? A gente não trabalha sozinho. Eu não trabalho... Tem gente que às vezes até queria, né? Eu lembro muito de um meme que rola na internet de fazer trabalho em grupo, sabe? Sempre tem um que se ferra. Sempre tem um que vai fazer ali as coisas sozinho, que vai juntar tudo, que vai apresentar, ou que nem vai apresentar, mas fez toda a pesquisa e tem alguém lá para apresentar. Mas, às vezes a gente queria, né, fazer as coisas sozinho. Tem gente que prefere. Mas, cara, no mundo corporativo a gente vai precisar do outro. Por mais que a gente tenha muita coisa que a gente faz sozinho, a gente está numa rede. Então, assim, tentar entender o lado do outro torna um ambiente mais leve, torna as coisas mais fáceis de lidar. Tem algumas coisas que não vão ser fáceis, mas através do nosso relacionamento, através do nosso olhar para o outro, do nosso cuidado com o outro, as coisas vão se desenrolando. Enfim. E aí a gente entra no networking, né? Na verdade, eu não consigo nem separar, tá? Porque se eu sou uma pessoa empática, isso contribui, assim, diretamente na minha rede de network, diretamente nas relações que eu construo. E aí, se a gente... Eu nem trouxe aqui um conceito de networking, tá? Porque essa palavra é um termo trazido aí do inglês, assim como a gente usa várias palavras em inglês no nosso dia a dia, né? Minha vontade é abrasileirar todas essas palavras, transformar elas todas num equivalente aqui para a nossa língua. Mas o networking é uma construção de relacionamentos de trabalho. Basicamente isso. Se a gente for um pouquinho mais até ao pé da letra, é uma rede, né? Rede de trabalho. Construída de trabalho. Então, é exatamente isso que eu falei. Como a empatia ajuda nos meus relacionamentos, na minha rede. E aí, quando a gente pensa aí no lado de vocês, que rede que vocês estão construindo pensando na inserção de vocês no mercado de trabalho? De que forma vocês estão sendo vistos, vocês estão sendo lembrados? Vocês têm aplicado a empatia? E aí eu penso muito assim, cara, nas oportunidades que eu tive na minha vida, assim, sempre teve alguém para olhar para mim e falar assim, cara, a Jéssica, ela é uma pessoa que ela se relaciona bem com as pessoas. Ela é uma pessoa que ela tem algumas características emocionais, comportamentais legais. Acho que dá para indicar ela para isso aqui. O quanto essas características mais comportamentais, mais emocionais, que a gente chama aí das soft skills, contribuíram e contribuem para todo mundo. A gente não está aqui só para entregar a parte técnica, só o conhecimento técnico que vocês aprenderam na faculdade, ou que eu aprendi na faculdade. A gente está para entregar bastante coisa, para se relacionar com as pessoas. Então, o quanto isso é importante na nossa procura para inserção no mercado de trabalho. E aí, vou passar aqui para o B, vai falar um pouquinho sobre algumas formas de construir essas relações que a gente tem aqui na Globo especificamente, tá? Exatamente. E, Jess, o pessoal que está ali no Menti ainda lá, né? Se quiser, a gente tem uma segunda parte dele, Boa. Que é para vocês descreverem aí, na opinião de vocês, né, em uma palavra ou uma expressão, né, o que é o networking, né? Então, tem que acessar lá. Já vi que pipocaram algumas respostas aqui. Coloca o QR Code lá de novo. Boa. E aí a gente volta no final para quando a gente até quando a gente for abrir para a conversa, né, para o chat pipocar mais perguntas aí, a gente deixa essa última imagem na tela aí. A galera já começou a mandar as respostas lá. Beleza. Perfeito. Então, pessoal, agora sim, a Jessie volta daqui a pouco, né? E a gente vai começar agora uma série um pouco mais prática, né? Com dicas assim para, cara, acabou o Jornada para o Futuro com a gente aqui, vocês já podem começar a aplicar. E, na verdade, vocês já estão aplicando aqui. Essa é a verdade sobre networking, né? Então, eu vou mencionar algumas práticas, assim, de cara, sair não que a gente não está saindo agora. Tá todo mundo fazendo essas paradas em casa. Mas vou mencionar para vocês alguns exemplos desses mais de mão na massa, vamos dizer assim, né? De vocês sentirem efetivamente que estão colocando o network para valer. E aí eu vou citar alguns exemplos e vou contextualizá-los aqui com a Globo, tá? Mas vocês vão ver que isso vale para o universo corporativo como um todo, tá?
Então, a princípio, eu coloquei aí para vocês os meetups, né? Eu vi uma galera no chat aí falar sobre networking, já com a noção geral de, como a Jess mencionou muito bem, né? Da rede de contatos que você vai ter no mundo no mercado de trabalho, né? Então, é basicamente isso. Eu começo com esse exemplo prático de meetups, né? Eles são mais comuns em áreas de tecnologia e etc., mas existem em qualquer universo que você tiver presente. Por exemplo, tem meetups de RH, tem meetups de psicologia. Meetup, mais uma palavra em inglês, né? Basicamente são encontros, cara. Encontro que a galera marca, e geralmente eles acontecem dentro de escritórios de empresas que querem bancar o seu posicionamento naquele determinado tema. Então, para justamente trazer pessoas para falar sobre aquele determinado tema, e aí geralmente traz uma pessoa de fora, geralmente coloca uma pessoa da empresa para falar. Eu coloquei 2 fotos aí para vocês verem os 2 exemplos que a gente costuma fazer aqui na Globo, costumava fazer antes da pandemia, né? Agora tem acontecido de forma virtual, que é esse Globotech, essa comunidade de tecnologia, onde a galera vai, se reúne nos escritórios. Aí tem 2 escritórios, mas esses meetups já aconteceram em vários escritórios da Globo, tá? Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Brasília, Porto Alegre também já aconteceu, Recife já aconteceu também. Então, basicamente, a galera se reúne no escritório, as pessoas, os colaboradores Globo e as pessoas das comunidades. Se reúnem no escritório e aí acontecem palestras, né, para você colocar um conteúdo técnico de alta qualidade em discussão, né? Muitas vezes a galera traz um trabalho que está em curso ainda. Então, tem toda essa característica de construção de conhecimento, né, que é uma parada bem maneira dos meetups, né? As empresas se conversando, né, as áreas conversando. E, obviamente, no final, né, sempre tem um momento ali que a galera sempre fala, né? Agora a gente vai para o nosso networking aqui, que é um momento de descontração, que a galera vai lanchar, vai comer uma pizza, vai comer um salgadinho, beber um refri, tomar uma cerveja. As empresas já conhecem esse modus operandi aí, né? Já disponibilizam esse espaço para a galera justamente trocar ideia. Aí vem um cara de uma empresa, conversa com outro, trocam ideias e tal. E aí você constrói esses laços, né? Eu tenho um amigo até que trabalha nesse mundo, assim como eu, né, de marca empregadora, eventos, que ele menciona, né? Cara, basicamente você tem que ficar amigo das pessoas, sabe? Basicamente, não é como se fosse uma coisa tão fácil, né? Mas se a gente for pensar nessa perspectiva de mundo corporativo, é mais ou menos isso. Você vai criar uma conexão com o cara, vai conversar, vocês já estão num evento próprio ali juntos. A galera aqui no chat muito provavelmente já tem essa cabeça, já sabe que existe um mundo aí, né? Então, beleza, falei sobre o primeiro exemplo, o QR Codezinho ali é o dono da nossa comunidade de Globotech. Basta procurar no Google aí, quem quiser procurar depois, Globotech é o nome. Né? E aí a gente segue para o nosso próximo exemplo, além dos meetups. Né? A gente tem... beleza, aí estamos aqui no mundo de isolamento social, né? Existem vários outros formatos, tá, pessoal, que a gente disponibilizou para vocês aí, 2 deles. São as lives e workshops, né? A diferença deles para os meetups, né, é que a live é aquele formato que vocês já conhecem, né? Tem alguém falando e uma galera ali no chat interagindo. E os workshops, eles já adicionam um quê ali de mão na massa, né? De prática. Então, a gente colocou 2 exemplos aqui. A playlist com as lives Globotech, que tem acontecido de forma virtual, né? Não é a mesma coisa que a foto anterior, né? Que a galera estava lá no escritório, todo mundo feliz, trocando ideia, etc. Mas a galera está ainda feliz, trocando ideia, mais pelo chat das diversas redes sociais que a gente tem por aí, né? Até algumas pessoas me perguntaram aqui com o direct do Zoom aqui, que links eram esses. A gente vai disponibilizar todos os links com calma, tem uns QR Codes aí. E eu coloco também para vocês mais um exemplo, né, de um workshop desse de prática, que é o nosso Open Dojo, né, para a galera mais ligada à tecnologia, esse aí. Que, basicamente, mentores, né, aquela função do mentor, nesse nosso caso aí são colaboradores Globo, e uma galera participante, assim como vocês estão aqui hoje, se encontram para discutir a qualidade de código, né? A galera que precisa codar lá fazem isso. Mas, obviamente, tem vários workshops, cara, de oratória, de comunicação, de gestão de tempo, de gestão do conhecimento. Nossa, cara, tanto tema de liderança, de diversos temas, que funcionam mais ou menos nessa linha. É uma troca um pouco maior, né? A galera vem, propõe um desafio, aí as pessoas que estão naquele desafio ali tentam solucionar e vão construindo juntos, que é o caso desse Open Dojo aí. E acontecendo de forma totalmente remota, é uma parada bem maneira. Eu já vi um desses acontecendo presencialmente, mas é mais difícil, né? Porque você tem que ter um PC, tem que estar transmitindo para a tela, todo mundo tem que estar
com a cabeça na mesma linha de código, enfim, tem algumas coisas interessantes aí. E aí, seguindo, gente, cara, a gente tem os eventos terceiros, que a gente chama de eventos terceiros aqui, tá, pessoal? Basicamente são os eventos profissionais, vamos dizer assim. Pode ser que nesse contexto vocês ainda não tenham um conhecimento, sei lá, como a gente tem, por exemplo, já de uns anozinhos aí de carreira. Mas basicamente são aqueles eventos, grandões, sabe? Aqueles eventos que uma empresa realiza e aí, em contato com diversas outras empresas, monta aquele centro de convenções, cada empresa com seu stand, e aí você vai passeando pelos stands. E aí, qual a novidade da Globo desse ano? A gente está fazendo isso. Pô, legal, vai trocando ideia, vai para outra e tal. Ali rola um network massivo, né? Porque as pessoas que estão nesse evento são profissionais sei lá, em busca de oportunidade ou em busca de levar uma novidade para sua empresa, etc. Sei lá, conhecer uma palestra de uma parada que ele nunca viu antes, etc. A gente mencionou alguns ali, mas existem infinitos, cara, de tantos temas quanto vocês puderem imaginar aí. E aí, aquele ali, a gente colocou uma fotinho de um que está acontecendo de forma virtual e uma foto de quando ele acontecia de forma presencial, né? Porque, cara, isso é mais ou menos assim que está acontecendo, né? Todos esses eventos aí se transformaram de algum jeito para o momento virtual, né? Mas beleza, esses são os eventos terceiros, vale a pena vocês colocarem na manga aí e lembrarem que existe esse mundo aí por trás. E por fim, galera, é o penúltimo. A gente tem os eventos universitários, esses, cara, se vocês estão aqui com a gente é porque vocês têm noção de que as universidades também são um hub gigantesco para vocês participarem. É evento de empresa júnior, é semana acadêmica, são eletivas que reúnem pessoas de diversos cursos, e isso diz muito sobre networking, né? Porque se você ficar só na sua turma, sua universidade inteira, vamos dizer assim, se networking tivesse uma nota no final da faculdade, tá ligado? Você ia ter uma nota baixa, se você ficasse só no universo da sua turma. Então, se você concluir a faculdade e foi às semanas acadêmicas, conheceu o pessoal da empresa júnior, conheceu o pessoal da chopada, conheceu o pessoal do grupo da matéria X, conheceu o pessoal da atlética, essas coisas assim, você não precisa nem estar muito envolvido, basta conhecer as pessoas, né? Aquilo que eu disse, aumentar essa sua rede. Então, beleza, chegamos aí, eventos universitários, vocês devem estar carecas de conhecer que eles existem. E aí, a gente só levantou aqui para vocês esses eventos, os hackathons e esses eventos de um mergulho mais imersivo na empresa, né? Que existem também. A gente colocou o exemplo do nosso hackathon que acontece dentro da casa do Big Brother, né? Não aconteceu nesses anos de pandemia aí, por conta de razões óbvias, mas a gente reunia diversos, não só desenvolvedores, muitas vezes as pessoas têm isso na cabeça, né? Hackathon é de desenvolvimento. A gente até advogado tinha nessa edição aí, físico, marketing, publicidade, UX, o designer, né, tal, além dos desenvolvedores. E aí a galera se reunia e ficava por 2 dias mergulhado em um desafio técnico da empresa, por isso que existe essa imersão maior, né, que o contato com a empresa é muito grande. Estão acontecendo hackathons online, sim. A galera até aumentou o tempo dos hackathons, antes era um fim de semana, né, a galera dormia dentro da casa do Big Brother e tal. Agora os hackathons virtuais aí tem rolado mais assim, de espaço de uma semana, para a galera poder ter tempo de, cara, não, vamos fazer com calma aqui, etc. Mas é muito maneiro por essa imersão, né? É muito maior que um workshop de 1 hora que você participa e tal. Então, a gente quis trazer para vocês, porque todas as empresas não todas as empresas, mas muitas empresas consideram esse formato, né? Cara, vamos fazer uma imersão zona no nosso negócio, vamos lá. Então, beleza, pessoal. Agora, cara, falei sobre os formatos práticos ali, e agora quero trazer para vocês algumas dicas práticas, e aí então vou passar para a Jessie trazer mais dicas práticas para vocês aplicarem também. Em resumo, pessoal, coloquei os pontos principais aí. Ações de marca empregadora. O que é isso? Marca empregadora, se vocês conhecem o nosso Instagram, vou colocar todos os links para vocês no chat. A gente tem lá o nosso Instagram, Vem Pra Globo. Não sei se vocês conhecem, é o Vem Pra Globo. Instagram, LinkedIn, Facebook, canal de YouTube. Basicamente, muitas empresas têm uma comunicação orientada à marca empregadora. Então, ali, dentro de todas essas ações, a gente faz o nosso Globotech, a gente está em vários eventos, você pode construir o seu networking também. Não só no da Globo, obviamente, em diversas empresas que têm suas redes sociais de marca empregadora. Aí a gente colocou LinkedIn e redes sociais. A gente diferenciou porque o LinkedIn, como vocês sabem, ele é muito próprio, né? Ele tem algumas características próprias que o mundo corporativo traz. Então, como por exemplo, tem que deixar o meu perfil campeão, né? Ele sempre te orienta a deixar o perfil campeão, porque o seu perfil passa a rodar mais na rede. Você entra numa comunidade de Python lá do LinkedIn.
Aí aparece aqueles quadradinhos de pessoas para adicionar. Às vezes, se você colocou coisas ligadas a esse tema, o seu perfil vai pipocar lá. E ele sempre menciona que o perfil campeão é aquele que tem uma descrição ou outra a mais, é uma coisa super fácil de fazer, em 15 minutos vocês fazem, e o seu perfil aparece X vezes mais. Colocar uma foto legal, etc. E ali é o que eu digo, cara, rede social, você tem sua rede social fechada, seus amigos, se você quiser, claro. Mas o LinkedIn, cara, é conexão, é adicionar todo mundo que você puder, que tem a ver com o que você procura, etc, etc, etc. Mas é o espaço para isso, sabe? Esse é a rede social de networking, que é o quê? Se a gente for pensar, sei lá, são suas amizades no universo corporativo, que podem te gerar indicações, etc. Até eu estava conversando com a galera antes, que a indicação, né, o famoso QI, que a galera sempre fala, que indica e tal, a indicação ela é uma realidade nas empresas, e sempre vai ser uma das maiores fontes do RH, fechar suas vagas, etc. E é importantíssimo que vocês tenham esses contatos para a própria galera que está aqui já, se adicione, vocês futuramente vão ser, cara, líderes, diretores, etc. E é muito maneiro você ter essa rede vasta aí, né? Já estão passando por essa experiência tão maneira como a jornada aí. E aí, por fim, só para não deixar esquecido, para fechar mesmo, a parte dos eventos universitários e empresas júnior. O seu networking não começa só no trabalho, né? Cara, ele já começa há muito tempo, ele já começou no colégio, ele já começou, está acontecendo agora. Então, não se esqueçam da universidade, como eu mencionei, né? Qual seria a sua nota de networking quando você fechar a sua faculdade? Assim como empresas júniores e tantas outras, né, grupos de estudo, tem diversos grupos de estudo que não tem nada a ver com empresa júnior, é uma galera que se juntou para falar de um tema, fechou ali, se encontra toda terça-feira, X horas, a gente está no mundo de isolamento aí, tem muitas comunidades surgindo, grupos de Telegram, grupos de WhatsApp, e basicamente é isso, para botar a mão na massa, pessoal, saiam se adicionando em LinkedIn, se conheçam pelas redes sociais, etc. A Jéssica, minha xará, colocou lá no início, né? Já te adicionei lá no LinkedIn. A gente tem o LinkedIn. A LinkedIn é uma super rede de networking. Pô, B, muito, muito bom essa tua fala. Coloca até aí pra galera aí. Vocês já estão seguindo lá a rede do Vem Pra Globo, que é a rede de marca empregadora da Globo. Não sei se vocês conhecem, mas é lá que a gente divulga todos esses eventos aí que o B falou. E que muita gente aí conhece, né? Eu vi várias pessoas falando que já participaram de meetup, de hackathon, open door. Colocando no chat. Colocaram aí no chat, uma galera aí colocou. Então, busquem saber das empresas aqui que estão participando do Jornada para o Futuro, conheçam o site de marca empregadora, as redes sociais dessas empresas, é lá que as empresas vão divulgar tudo que está rolando. Já coloquei até e colocou no chat. Siga as nossas redes sociais aí, nossos perfis nas redes sociais. E não só da Globo, das outras empresas que estão participando, das outras empresas que vocês têm interesse em participar, em trabalhar. Estejam de olho, né? Que isso tudo está sendo divulgado para vocês participarem de eventos, para vocês conhecerem quem trabalha lá dentro, para vocês se fazerem conhecidos também. Isso começa desde antes, na universidade. A gente cria as nossas redes de contato. Até porque, gente, como o B falou aí, gestores, diretores das empresas de amanhã estão aqui. São vocês que estão participando aqui dessa webinar. Então, a gente precisa se conhecer desde agora, né? Criar esses laços desde agora. Outras dicas aí B trouxe umas dicas mais práticas e eu umas dicas de forma geral, tá? Autoconhecimento é muito importante, gente, para a gente travar relacionamentos, para a gente praticar empatia, para a gente estar em contato com o outro. Se conheça, não é um exercício fácil, mas e nesse mundo tão automatizado, a gente parece que vai no automático mesmo, né? A gente, tantas vezes que eu entro numa reunião, às vezes ansiosa com outros problemas, às vezes com a cabeça em outro lugar. Então, assim, tenham um tempo diário para vocês. Quem gosta de praticar meditação, mindfulness, gente, entre em contato com vocês, se conheçam, perguntem quais os pensamentos que passam pela tua cabeça, perguntem para vocês mesmos o que é importante para vocês, até para que vocês possam alcançar aí, se conhecer melhor, tanto profissionalmente e nessa rede aí para encontrar um lugar no mercado de trabalho. Outro ponto importante, exercite a curiosidade pelo outro, investigue realidades diferentes da sua. Acho que, não sei se foi o Bel ou foi o Igor que falou que na faculdade, às vezes, a gente tende a ficar muito no nosso grupinho, né? Muito no nosso curso, muito ali nas atividades do nosso curso. Cara, abram a mente, gente. Exercite, isso é um exercício. A gente tem uma natureza, assim, muito
muito própria para lidar com o que é parecido com a gente. Então, é um exercício a gente lidar com o que é diferente também. Busque interesses em comuns com as pessoas. Isso é muito importante, até num processo seletivo, nas dinâmicas que vocês participam. E um último ponto aí, exercite a sua escuta genuína. A escuta, gente, foi uma palavrinha que um de vocês colocaram lá na nuvem de palavras da empatia, mas que é muito importante em toda a jornada de vocês, desde um processo, desde uma dinâmica de grupo, de uma entrevista, até a entrada numa empresa, no seu dia a dia numa empresa. Às vezes, a gente, num processo seletivo, a gente está tão ocupado, né, em falar sobre nós mesmos, em falar sobre as nossas características, sobre as nossas qualidades, que a gente baixa um pouco esse poder de escuta, né? Claro, a ansiedade ali do momento é inevitável, mas isso é uma coisa que a gente precisa treinar, porque às vezes a gente está tão voltado para a gente que a gente não escuta nem o que o outro está perguntando. Se a gente não escuta o que o outro está perguntando, isso dificulta a conexão, a colaboração, esse processo de construir um relacionamento. Então, isso é muito importante também nos processos que vocês passam até conseguir uma oportunidade. E aí, vamos trazer aí rapidamente a nuvem de palavras de networking, né, B? Vamos embora, trazer aqui. Para finalizar, quando você pensa em network, o que vem à sua cabeça? A gente construiu essa nuvem de palavras aí. Conexão, colaboração, parcerias, contatos. Gente, maravilhoso. Estou vendo aqui no chat que está todo mundo compartilhando o LinkedIn. Podem adicionar a gente também, tá? Vou colocar o meu também. Pô, é exatamente isso aí. Redes de contatos, parcerias, indicação, rolou ali a indicação. Faz todo sentido. Boa. Gente, alguém tem alguma dúvida específica, alguma dúvida da Globo, alguma dúvida sobre o tema, empatia networking? Agora a gente abre esse espaço aí para trocar com vocês. Obviamente, continuem compartilhando seus LinkedIns aí no chat, mas podem compartilhar perguntas aí também, que agora é o momento que a gente separou para vocês tirarem dúvidas aí. Claro que, assim, pode ser que algumas perguntas mais específicas a gente busque a resposta para vocês, mas a gente pode responder, acho que a grande maioria delas. Eu fui pescando algumas aqui durante. Ô, Jess, posta eu vi que uma galera já compartilhou ali também, mas acho que vale colocar de novo o link do vídeo da Brené. Bota. Se alguém não perdeu, manda de novo. É só uma dúvida rápida, porque algumas pessoas ficaram perguntando de forma diferente essa questão de estrutura. Assim. Eu respondi lá para a Carol que existe uma só empresa, né? Então, independente da localidade, assim, a gente tem pontos focais aí nas outras regionais. Mais sobre o RH especificamente, assim, é um RH só. O RH tem várias diretorias e essas diretorias têm outras gerências. Cada uma cuida de um tema específico aqui dentro da Globo. Um deles é a aquisição de talentos, que é o que a Jess contou lá no começo. E sobre programas de diversidade, que perguntaram também, existe uma área que cuida de diversidade aqui dentro do RH da Globo e traz esse tema para a dinâmica do dia a dia de todas essas áreas. Assim, no nosso contexto aqui, que trabalhamos contratando pessoas, como é que a gente se conecta, assim, quem são as empresas que nos apoiam a trazer pessoas assim, com recortes de diversidade diferentes, quais são as próprias iniciativas que a gente já deu um start aqui na Globo. Então, tem muita coisa acontecendo dentro dessa parte de marca empregadora. Assim, eu e o B, a gente se relaciona com comunidades específicas de diversidade, então a gente apoia eventos que têm um foco específico em diversidade, seja só para tecnologia ou para outras áreas. Então, isso é um tema que é vivo aqui dentro da Globo. Existe uma área que cuida disso, né, diretamente, mas todas as áreas têm esse desafio, né, de trazer diversidade para dentro da empresa na prática. B, uma aqui para você. Eventos de projetos de extensão universitários. Vocês também participam? Pô, cara, boa pergunta. E sem dúvida. A gente, eu estava vendo aqui os números, né, de eventos que a gente fez ano passado. A gente já fez aí mais de 100 eventos só em 2020, e esse ano, muito provavelmente, a gente vai estourar os 200 eventos.
E a gente trabalha aqui com pilares, né? Que eventos são esses? Tem muito a ver com aquilo que eu mostrei para vocês, com os formatos lá dos meetups, né? E um deles, o maior deles, né? Um dos que a gente tem o maior número de iniciativas são os universitários. Então, tudo que eu mencionei aqui, né? Empresas júniores, núcleos de empresas júniores, federações, instâncias, toda essa nomenclatura do MEG, a gente já apoiou, ou está apoiando, ou vai apoiar. A gente tem, e dos diversos níveis também, né? A gente tem parceria com núcleos, tem parceria com, né, EJs específicas, semanas acadêmicas também, né? Então, se você não faz parte de nenhuma empresa júnior, mas você faz parte de um grupo de estudos e gostaria de ter um apoio, cara, levar um nome maneiro da Globo, para falar sobre, eu vi que a galera lá no início perguntou de inteligência artificial, sei lá, quer levar um nome de inteligência artificial para falar no seu evento. Fala com a gente vai disponibilizar nossos LinkedIn, nossos dados aqui. Lá no Vem Pra Globo também, só entrar no Vem Pra Globo e mandar uma DM lá, que a gente responde. E não só esses formatos, tá, gente? A gente está muito aberto, assim, para diversos formatos que surjam, assim. A gente sempre discute eles. Aí, o Diego até mencionou, eu participo de comunidades de AI. Então, assim, não só os universitários que eu mencionei, mas comunidades de tecnologia. Se você começou uma comunidade de tecnologia agora e, pô, nunca fez um evento. Vou começar o meu agora. Cara, conversa com a gente, manda uma proposta maneira e a gente conversa. A gente tem inúmeras iniciativas com eventos já muito maduros e outros eventos que estão começando agora. E é sempre legal avaliar, conversar, ver se os objetivos se conectam, né, de alguma forma, e começar uma parceria. Muito bom. Tem uma mais conceitual aqui, eu posso responder. Eu não lembro quem foi que mandou, porque eu anotei aqui, mas esqueci o nome, mas vou responder aqui para você. Eu tenho um perfil mais de resiliência do que empatia. Isso pode ser uma barreira? Assim, na verdade, assim, a gente, naturalmente, a gente vem de fábrica aí com algumas ferramentas aí que a gente herdou dos nossos pais, ou Deus que mandou, enfim, vem com a gente assim, naturalmente, e que é muito mais fácil a gente expressar isso no dia a dia, nas relações, na forma que a gente se conecta com as pessoas de uma forma geral. Mas não existe um fator limitante para isso, não é porque eu sou resiliente que eu não posso ser empático, muito pelo contrário. Assim. O que a Jess falou do autoconhecimento é exatamente isso, assim, você ter uma visão assim, clara a respeito de quais são as ferramentas aí que você tem mais afiadas, que você consegue usar mais no seu dia a dia, e como que você amplia isso e coloca aí na tua caixinha aí de ferramentas outras coisas que vão vir através de estudo, que vão vir através de prática, colocar isso em prática. E empresa é um lugar maravilhoso para você trabalhar aí, resiliência e empatia também, porque são desafios diários, né, de você colocar isso em prática. Então, assim, tenham esse olhar, assim, não é porque um tipo de competência ou de habilidade assim, não é tão natural para mim, não quer dizer que eu não possa exercer. Isso vem da prática, do treino e do autoconhecimento, tá? Tem uma que também... Vocês já pensaram em organizar um evento online sobre jornalismo na Globo? A Jéssica perguntou. Hoje, o que a gente tem um desafio, sempre que a Globo é uma empresa gigante, a gente contrata desde manicure, cabeleireiro, até um cientista de dados, até um agilista, então tem de tudo aqui. E a gente divide as ações que a gente faz dentro, principalmente, das áreas que são um pouco mais críticas para a gente, assim, que a gente tem mais dificuldade de atrair pessoas. Mas a gente faz também. Então, a gente está participando aí de um evento, infelizmente ele é privado, né, com o pessoal da Mackenzie, de São Paulo, chama Batalha Jornalística, e a gente vai levar uma pessoa lá da Globo News para bater um papo com eles. E é um evento online também que a gente está fazendo. Esse é fechado, mas, assim, fiquem de olho lá nas redes do Vem Pra Globo, que em breve a gente vai estar... não sei se tem muita gente de jornalismo aqui, de comunicação, acho que tem. Então, fiquem de olho lá para ver o que a gente está compartilhando. Igor, uma parada maneira é que essa batalha jornalística aconteceu exatamente da forma que eu estava mencionando aqui, né? O pessoal entrou em contato com a gente e fechou. É isso, sabe? Entrou em contato com a gente em algum desses eventos que a gente está, mandou uma mensagem lá, explicou bonitinho, PPT institucionalzinho lá da organização deles, o evento é assim, assim, assado, e rolou. Então, é uma parada que acontece mesmo. Sim, a gente vai levar uma pessoa fera lá da Globo News para bater um papo com eles. Muita gente perguntando sobre o programa de trainee também. Então, a gente tem um programa de trainee na Globo, então a última turma
A galera terminou, né, o programa no começo do ano passado, ali em abril, por ali, e diferente do programa de estágio, assim, ele é um pouco mais sazonal. Como ele é um programa focado em desenvolvimento de novos líderes, ele nasce de acordo com uma demanda da Globo. Então, se a gente sabe que tem projetos que estão vindo aí, que vai vir uma demanda de líderes nas áreas X, Y e Z, então o programa ele nasce nesse contexto, então não tem uma previsão ainda de rolar a próxima edição, mas quando a gente tem a confirmação, o melhor canal segue sendo aí o Vem Pra Globo, tá? E outra coisa, qualquer curso, tá, galera? Perguntaram aí se tinha alguma curso específico para o programa de trainee, qualquer curso é elegível, então é ficar de olho no Vem Pra Globo mesmo. Tá. Qual o perfil que vocês mais buscam? Então, assim, gente, vempraglobo.com.br. Se vocês olharem as vagas, vocês vão ter uma ideia, assim, desses perfis, o que a gente está contratando mais. Como o B comentou, assim, a gente tem mais de 15 mil funcionários aqui na Globo, e desse número, mais de 1/3 são de profissionais de tecnologia. Até por essa transformação aí que a gente está passando, então, a gente acaba tendo muita vaga em tecnologia nesse momento. Isso vai refletir nas contratações e no que está disponível lá, mas a gente contrata profissionais de todas as áreas, de todos os perfis, tá bom? Tinha uma aqui para você, Jéssica, eu separei. Quais são as regras de ouro para ter um bom networking? Cara, eu acho, assim, vocês podem me complementar, tá? Sim. Mas eu acho que você... Primeiro, assim, eu trouxe um tema ali que foi a escuta, né? A escuta é muito importante, a gente se colocar ali presente e se colocar de ouvidos abertos para outra pessoa. Outra coisa, se fazer visto, não tem jeito, a gente vai lembrar de quem está ali aparecendo o rostinho para a gente. Se a pessoa está muito escondida, se a pessoa não está junto nos eventos, então assim, a gente divulgou aí várias formas de eventos, e tem muitos outros, gente, vão surgindo, conforme as necessidades da empresa, a gente vai criar outro tipo de evento, um tipo de workshop, um tipo enfim, qualquer outros eventos para que a gente possa suprir as necessidades da empresa. Então, estejam de olho nas redes das empresas, estejam de olho no que é oferecido, participem. Na faculdade também, nos grupos, estejam presentes. É claro, vocês vão fazer o filtro de vocês, né? Senão eu vou estar lá em qualquer evento que for, me chama que eu vou. E a gente tem a nossa vida aí para dar conta. Então, vejam o que é importante para o perfil de vocês, o que faz sentido para vocês, participem desses eventos, se importem com as outras pessoas. É claro que nesse momento a gente quer muito mostrar quem a gente é, né? Quer falar da gente, quer falar do que a gente é capaz de fazer, mas eu acho que a chave está aí. Além de se colocar, saber escutar, saber achar pontos em comuns. Até pensando assim, vamos supor, vou dar um exemplo, tá? Surgiu uma oportunidade aqui no RH da Globo e vamos abrir um processo seletivo. Cara, eu lembrei aqui que eu tenho uma colega da época de trabalho que ela era muito boa, ela era muito competente, ela era muito boa em fazer trabalho em grupo, ela era muito solícita com as pessoas. Cara, eu vou lembrar dela e vou falar, cara, se inscreve, você tem chance de passar. Acho que eu vou lembrar da pessoa que nem passou na minha frente? Não tem como lembrar, porque eu não conhecia, não convivia com ela. Então, assim, se mostrar assim, de uma forma empática é muito importante para a gente construir uma rede. A gente teve uma edição do Globotech há umas 2 semanas atrás, e a galera estava lá no chat, assim, interagindo, aquela confusão boa, e o Bacalar, que ele é o diretor do Hub Digital da Globo, ele é o maior nome dentro desse Hub Digital, ele entrou lá no chat, começou a interagir com a galera perguntando para ele, nem sabiam quem era ele. No final, quando falaram que ele era o diretor do Hub Digital, o pessoal quase caiu para trás. E estavam lá trocando ideia com ele. Ô, Jazz, a gente está com o tempo quase acabando aqui. Vou tentar aproveitar esses 2 últimos minutinhos. Complementando o que você falou, a galera está perguntando sobre skills que a gente busca para um estagiário. Então, um pouco você já falou, né? Aí, são skills gerais. Não tem alguma coisa que você quer complementar? Cara, eu falaria uma coisa que eu vejo muito, tá? Aqui no programa de estágio. A gente tem um programa de estágio para as mais diversas áreas da empresa. E, cara, a gente não busca conhecimento técnico. A gente sabe que quando você está buscando um programa de estágio, ou você nunca teve uma experiência de estágio na vida, claro que você pode ter tido uma outra experiência na vida, ou você está fazendo uma mudança de carreira e está começando tudo do zero. Um dos dois. Ou você está querendo aprender, nas duas você está querendo aprender, ou de zero, ou fazendo uma mudança na tua vida.
Então, assim, a gente busca muito, eu vejo gestores falando muito isso aqui na empresa, tá? Brilho nos olhos. Brilho nos olhos. Cara, é claro que a gente vai ver um conhecimento técnico ou outro, um conhecimento, mas assim, o que pesa bastante é você estar afim. E é claro, gente, não é estar afim que nem louco, né? Não para de falar, não sei o que, meio que nem eu aqui, meio elétrica, meio falando sem parar, não. É um estar afim que você consegue escutar, é um estar afim que você mostra, cara, eu não sei isso aqui, mas eu tenho muita vontade de aprender. E eu, paralelamente, já busquei isso das formas que eu podia buscar. Claro que não tive, sei lá, vamos supor, não tive uma experiência de estágio ainda, não vou ter experiência. Mas, cara, eu busquei matérias eletivas na faculdade, eu busquei grupos de interesse sobre esse assunto, eu participei de empresas júnior, isso conta bastante, tá? Participar de empresas júnior, que a gente já vê o interesse da pessoa em participar de projetos. Eu participei do projeto tal, então eu acho que o que a gente busca muito é vontade. E é claro, acaba que essas soft skills, elas estão incluídas aí. Colaboração, empatia, sua habilidade de negociar. Você pode não ter experiência, mas algumas habilidades você consegue desenvolver. Tá. Gente, a gente estourou o tempo aqui, a gente vai voltar para a Renata. Só respondendo duas coisas que são rápidas e que eu vi que vocês perguntaram muitas vezes sobre idade, se tem preconceito, não tem limite de idade nem para entrar como funcionário, nem como estagiário, que não tem essa régua. E sobre o estágio, hoje, assim, a maior parte das áreas está home office, então os estagiários que estão entrando no home office também, exceto para as áreas assim, que existe uma obrigação da pessoa estar lá. Porque, sei lá, pensa num estagiário de uma área de produção da novela X, então a pessoa tem que estar lá fisicamente. Mas isso é passado durante o processo seletivo, tá? Não é no final do processo que vocês descobrem se vocês vão trabalhar fisicamente ou não. Isso é dito durante o processo, mas como as áreas, a maior parte, está atuando em home office, isso vale para o programa de estágio também. É isso, gente, para a gente não estourar mais aqui. Eu estou colocando o meu LinkedIn aqui agora, no chat também. Então, adicionem a gente lá. Se ficou alguma dúvida no ar, aí, alguma coisa muito específica, a gente responde por lá também. Jess, bota o seu LinkedIn aí. Vou botar. Já colocou, Bê, o seu? Coloquei. Botar o meu. Colocar de novo. Botei no final para vocês não esquecerem de